Eu queria saber aonde é que está escrito que nós devemos buscar a Deus em um templo. Eu queria saber aonde foi que nós lemos que construir um templo ou construir o que chamamos de igreja, que são sinagogas, lugar de adoração. Eu queria saber aonde está escrito que nós deveríamos nos aplicar a essa obra. Aonde na Bíblia nos mostra, nós que vivemos na nova aliança, nós que vivemos no chamado de Cristo e não da lei, nós que vivemos segundo a graça e não segundo o judaísmo, eu queria saber aonde está nos dizendo, qual é o respaldo e a afirmação bíblica que nos revela a possibilidade de construirmos mais uma vez um templo, um altar, e colocarmos o altar como sendo o lugar santo e o templo como a casa de Deus. Da onde vocês tiraram essa ideia hipócrita de que construir um prédio e colocar o nome de igreja faria com aquele lugar se tornasse santo? Por que nós temos então a mentalidade de dizer, vamos ali à casa do Senhor a adorá-lo? Na verdade, essas palavras não são do Antigo Testamento, quando o povo de Israel tinha consigo o templo de Deus? Se hoje nem os judeus têm o templo, por que então que você está frequentando um templo? Você sabia que essa ideia de templo surgiu através do catolicismo com o imperador romano, difundindo o cristianismo com outras religiões pagãs, colocando dentro desse prédio objetos de adoração dos quais os católicos adoram até hoje? E há 500 anos atrás, quando Martinho Lutero faz a reforma protestante, descobrindo novamente as escrituras e trazendo o povo de volta às escrituras, mostrando-lhes a salvação pela graça, naquela época a igreja começou a ser perseguida de novo, e essa igreja não podia ter prédios, porque o católico, o Papa, eles perseguiam os protestantes na época. Como então eles poderiam ter prédios dos quais eles usavam para a sua congregação? Mas o tempo foi passando, essa perseguição foi acabando e foi se tornando natural. E novamente nós voltamos aos costumes pagãos, colocando um templo, colocando um altar, se colocando como santo, diferente dos irmãos, diferente dos próximos. Que evangelho é esse que você tem pregado aos teus súditos? Que evangelho é esse que você tem pregado às pessoas? Dizendo, vamos à igreja e não sejamos a igreja. Nós não sabemos que nós somos a igreja. No ajuntamento dos cristãos nós nos tornamos a igreja. Quando as cartas de Apocalipse são enviadas ali às 7 igrejas, não eram prédios que estavam em determinados lugares, não eram denominações que estavam em determinados lugares, mas ajuntamentos de cristãos que muitas vezes aconteciam até no subsolo por causa da perseguição que lhes havia de acontecer. Meus irmãos, nós fomos deturpados, a nossa mente está deturpada, nós não conseguimos enxergar Deus dentro de nós, nós enxergamos então Deus nas coisas. E o que é isso senão idolatria? Meu irmão, de certo que ninguém pode ser um cristão sozinho, de certo que se você não frequentar uma igreja, você não está fazendo parte do corpo, porque nós estamos aqui para fazer parte do corpo, nós não somos o corpo, mas nós fazemos parte do corpo. Por isso que eu lhes afirmo, eu não sou contra a igreja, mas eu sou contra o modelo de igreja que vocês estão aderindo, que é ir a um lugar para ser igreja. Isso não existe, aquilo ali não é igreja. Vocês mesmos dizem que, isso aqui é só o prédio, isso aqui é só o púlpito, mas vocês mesmos não deixam qualquer pessoa subir no púlpito de vocês, porque vocês se consideram santo a mais do que os outros. É obviamente que ensinar, só pode ensinar quem aprendeu, mas sinônimo de santidade, vocês se consideram mais santos por quê? Porque jejuam? Porque acham que não cometem pecados? Nós somos santos sim, mas santos pelo sangue do Cordeiro que apaga os nossos pecados. Vocês dizem, não podemos tomar a ceia, porque nessa semana nós cometemos pecado. Nós somos indignos de beber a ceia. Diz o texto, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua condenação. Mas quem é aquele digno então do Senhor? Ninguém é digno. Que indignamente é esse que a palavra está dizendo? É aquele que não reconhece Cristo como seu Senhor. Mas a partir do momento que alguém o reconheceu como Senhor, digno ele é de participar da Santa Ceia, de participar do corpo. Mas vocês dizem, por causa da falsa santidade de vocês, que aquele que cometeu o pecado não participe do corpo. E eu te pergunto, quantos de vocês que não cometem pecados? Quantos de vocês que não vão pecar hoje? Nenhum. Todos pecaremos. Todos somos pecadores. Meus irmãos, prestem bem atenção.
O propósito de Cristo nessa terra foi destruir as sinagogas. O propósito de Cristo nessa terra foi acabar com os templos feitos por mãos humanas. A mulher samaritana é um exemplo claro disso. Ela chega a Jesus, ela era de Samaria, ela não era judia, e ela diz: mestre, os nossos dizem que são nesse monte que deve adorar. Os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E ela pergunta a Jesus: aonde é que nós devemos adorar? Jesus responde a ela: vocês adoram o que não conhecem. Porque os samaritanos, eles eram gentios, eles não eram judeus. E a salvação vinha dos judeus, a adoração vinha dos judeus. E ele diz: nós, por que ele se refere a nós? Porque Jesus era judeu. Ele diz: nós adoramos o que conhecemos. Então ele mostra ali que o povo gentil nem fazia parte dessa adoração, ainda que fosse no templo, certo? Só que a mulher está perguntando aonde é que se devia, em que lugar, em que ambiente, aonde é o local santo para adorar. E ele responde quebrando o tabu da sinagoga. Ele diz: mas chegará o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que esse texto nos mostra, irmão? Em primeiro lugar, eu e você somos gentios. Não existe templo para nós. Nunca existiu. Foi a primeira coisa que Jesus respondeu: vocês adoram o que não conhecem, porque somos gentios, mas nós judeus adoramos o que conhecemos. Ou seja, eles adoravam no templo. Mas ele dizia que a partir daquele momento, porque essa hora já havia chegado, ele dizia que o verdadeiro adorador adoraria ao Pai em espírito e em verdade. O que era isso, se não em espírito, por causa do Espírito Santo, e em verdade, se não uma verdade de vida, uma conduta, um tipo de vida. A Bíblia diz assim: e não sabeis vós que sois o templo de Deus? A Bíblia fala que nós somos o templo de Deus, pois o Espírito de Cristo habita dentro de nós. Ontem mesmo eu critiquei e falei: puxa vida, eu ouvi um ancião dizendo a uma mulher que é indigno ela entrar na igreja sem o véu na cabeça, porque é desonroso a Deus. E que Deus é esse, senão o Deus dele, senão o Deus do templo, senão o Deus de homens, Deus criado por mãos humanas? Porque Deus verdadeiramente habita dentro da mulher, habita dentro do homem. E por que então ela deve estar com o véu na cabeça quando entra na sinagoga? Porque são sinagogas de Satanás. São ideias construídas por homens a fim de exaltar o próprio homem, a fim de colocá-lo em evidência. O que acontece com o templo quando Jesus morre? Quando a nova aliança começa, porque Jesus ainda viveu pela lei, ele cumpriu a lei, mas quando Jesus morre e ressuscita, acontece a nova aliança. Logo não vivemos mais pela lei, mas pela graça. E ao morrer, o que acontece com o templo? O véu é rasgado de cima a baixo, e a pedra do templo se partiu. O que isso significa? O véu era uma cortina que separava o santo dos santos dos homens. Deus, Pai poderoso e santo, do pecado e da humanidade. O véu foi rasgado, ele foi partido, não há mais separação. Agora nós temos liberdade de se achegar. E aí você vem falar para mim que você tem um sacerdote na igreja que faz a mediação entre Deus e você, sendo que esse véu foi rasgado? Você vem falar para mim que é necessário ir a um lugar, a pedra do templo se rasgou, o templo se partiu ao meio, e você vem falar para mim que nós temos que construir templos para ir adorar a Deus? Aonde nós estamos com a cabeça? Que idolatria é essa que está sobre a sua vida? Aí nós colocamos o pastor da igreja ou o líder religioso ali como mediador entre Deus e os homens, como sacerdote. Como sacerdote, você sabe qual é o papel do sacerdote? O sacerdote ele ia até a Deus, consultar a Deus para dar direção ao povo. E você realmente acha que o povo hoje, por receber o Espírito Santo, não tem a autonomia de se achegar a Deus sem você, seu falso profeta? Realmente pensa o que você está fazendo, se colocando no lugar de Cristo. Nós temos um sacerdote, Cristo, mediador entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, foi o que ele disse. O Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. E você vem falar para mim que você é o mediador entre Deus e os homens? Você sabe o que eu acredito? Eu acredito que os ignorantes que frequentam as suas congregações, que às vezes pode haver salvação para eles, porque pela ignorância eles servem, né? Eu acredito que a ignorância pode salvar as pessoas, né? A Bíblia fala que é melhor ser frio ou quente. Mas você que é morno, você que conhece a palavra e se coloca em lugar de evidência, que tamanha condenação há por você estar ensinando de maneira errada?
A Bíblia fala lá que aqueles que acrescentarem um só pingo naquilo que está escrito, você acha que isso é escrever uma nova Bíblia ou ensiná-la com acrescentos? A Bíblia fala que aquele que acrescentar um só pingo no que está escrito será digno de todas as pragas que estão escritas naquele livro. Que condenação haverá sobre você, pastor? Que condenação haverá sobre você, líder mentiroso, que está ensinando o povo a ir levar dízimos e ofertas no templo? Que templo é esse? É o templo seu, é o seu templo pagão. Dízimos e ofertas, meu irmão, para levar na igreja não existe. Se alguém quiser contribuir, contribua segundo o propósito do seu coração. E a contribuição, ela deve ser aplicada na verdadeira igreja. E que igreja é essa? É o prédio? É o púlpito? Não. O dinheiro deve ser aplicado nas vidas das pessoas que estão ali, nos necessitados, nos órfãos e viúvas que frequentam os seus ajuntamentos. Você está roubando a Deus, você que toma desse dízimo para viver a sua vida, tá? Ainda que você viva pela palavra, se você é um missionário, diz o texto, se você é um missionário e vive pela palavra, do dinheiro você pode tomar um pouco. Mas você deve viver pela palavra. E viver pela palavra não é construir uma igreja com 500 membros, ganhar 10 mil, 20 mil reais por mês de salário da igreja e viver no seu palácio. Isso é roubo. Se você vive em missões no mundo, a Bíblia diz: não amordaçarás a boca do boi que debulha. E o que isso quer dizer? Que o boi está trabalhando, ele está arando a terra, ele está passando o carro de boi. Ele está trabalhando, e enquanto ele trabalha, ele vai comendo daquilo que ele está colhendo. Então você terá sim participação naquilo, se você viver exclusivamente para isso. Agora, você constrói um prédio, tem culto apenas de sexta e domingo, né? O resto da semana é folga. Quem que não quer uma profissão dessa? E outra, o seu trabalho são 2 horas por dia, de sexta e domingo, porque você coloca as pessoas para limpar a igreja para você coloca as pessoas para pintar as suas igrejas, você coloca outros servos para servirem ali, e o papel de vocês é estar em evidência, é estar sentado nas cadeiras de honra 2 horas a cada 2 dias, e aí vocês ganham 10, 15, 20 mil reais por mês para fazer isso? Que ladrão e corrupto que não quer essa profissão para ele? Vocês estão roubando a Deus, vocês estão mentindo para o povo, vocês estão ensinando que o povo deve frequentar novamente templos, vocês estão ensinando para o povo que o altar é santo, que eles devem se prostrar diante de altar, vocês estão ensinando para o povo que vocês são a mediação entre Deus e os homens, mas vocês são a mediação entre Satanás e os homens. Ouçam bem, vocês vão pagar um alto preço pela blasfêmia que estão cometendo contra o cristianismo. Eu sou a favor da igreja, mas eu sou a favor do ajuntamento dos verdadeiros cristãos, que não estão parados em um lugar, porque uma vez o corpo estando em pé, ele se movimenta. Uma vez estando o corpo unido, ele se movimenta. Eu não acredito que os crentes devem se reunir em uma igreja a fim de construírem coisas, a fim de ficarem pintando igreja, trabalhando igreja. Isso é escravidão, certo? Porque é trabalho gratuito que vocês estão exigindo através de uma lavagem cerebral das pessoas. Eu não acredito numa igreja que a missão dela é montar uma orquestra e ficar tocando violino. Eu não acredito. Nós estamos fazendo do sangue daqueles que morreram lá atrás sangue banal. Nós estamos banalizando o sacrifício dos que vieram antes de nós, que deram as suas vidas a fim de que as escrituras cheguem até as nossas mãos. Nós estamos banalizando o Evangelho. Nós somos um dos últimos da geração do Evangelho, e nós estamos tornando banal o Evangelho. Evangelhos que vêm só para saciar a nossa carne, evangelhos que vêm só para saciar os nossos desejos. Que evangelho é esse? Que não te fala o Espírito, que não faz o teu Espírito dominar a tua carne, que não te livra do pecado. Você vai à igreja a fim de buscar uma bênção, mas sai de lá mais impuro do que quando entrou. Que evangelho é esse? Uma vez eu ouvi um pastor dizer que primeiro nós construímos a arca e depois nós colocamos o bicho lá dentro. O que ele estava referindo? Que primeiro nós cuidávamos da igreja, do prédio, nós deixamos ela bem bonita e depois nós começamos a levar as pessoas lá dentro. E quem foi que te mandou construir a arca? Você é Moisés? É Moisés? Não, Noé? Você é Noé por acaso? Por acaso alguém mandou você construir alguma coisa? Está escrito na Bíblia que você deve construir alguma coisa? Um prédio? Ou é uma revelação pessoal da tua cabeça, para você colocar um trono de honra lá e você se assentar sobre ele? Ai daquele que desejam lugares de honra nas sinagogas. Ai daquele, diz as Escrituras.